dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos. Seja bem-vindo a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, esse que vos fala. Para mim é um prazer estar falando com vocês. Eu fico muito feliz quando eu falo daquilo que eu gosto, como eu já disse e repito, faço o que gosto e gosto do que faço. Gosto de olhar para este livro. Eu procuro pessoa para conversar comigo dentro desse livro, mas não acho. Eu estou aqui, eu sou aposentado, eu fico aqui, eu tenho uma cadeira preguiçosa, eu sento na minha área e fico ali olhando, mas não vem. Eu gostaria, nem os testemunhos de Jeová não passaram mais. Acho que já faz uns 3, 4 anos que eles deixaram de passar. De vez em quando eu pegava, eu grampeava algum deles. Então, eu gostaria que viesse algum pastor, algum teólogo, algum sabidão conversar comigo dentro desse livro. Mas não vem. Vou fazer uma visita lá para o irmão Nilson, para fazer o irmão Nilson voltar para o sistema. Vem. Eu estou te esperando. Para mim é um prazer. Enquanto muitos fogem, eu invito de encontrar com o irmão, com a irmã, que fica me perguntando por que eu saí da... Eu já sou diferente. Eu converso com o presbítero, tesoureiro da igreja, converso, eles falam vários assuntos, mas não toca dentro do assunto. Por quê? Você sabe o pau que eles enlenham. O pessoal da igreja que eu congregava, eles conversa comigo, tá junto comigo, aí tá, mas não entra no assunto, não fala, minha sobrinha, tudo, conversa, mas, oi tio, tá, não puxa o assunto. Por quê? Porque eles não têm nada a discutir comigo, então não adianta. Então hoje, como se diz, eu e minha companheira, minha esposa, estamos libertos. Nós não temos dúvida mais. Eu não tenho dúvida. Uma pessoa me perguntou essa semana: ô Nilson, falaram para mim que comer carne de porco é pecado. Eu falei assim, mas quem falou isso? Foi um amigo meu que falou que comer carne de porco é pecado. Mas quem é que falou isso para ele? Ele disse que Jesus falou, então, você pode ver. Ele já começou errado. Jesus falou que comer carne de porco é pecado, pelo contrário, Jesus disse o que entra pela boca, Mateus 15, 18, não contamina. Vai ao estômago e é jogado fora. Desce ao ventre e é jogado fora. O que contamina é o que sai, que são palavrão. Eu falei assim, então esse povo discute e fala uma coisa que eles nem sabem o que estão falando. Aprende errado e ensina errado, que foi o meu caso. Mas hoje, graças a Deus, eu não tenho dúvida. Tudo que eu falo com conhecimento, com base dentro desse livro e pela experiência que eu passei. Bem, meu irmão, a mensagem que eu tenho para nós, o título é esse: o espírito e a alma do homem vem de onde? Esse é o título da mensagem. Porque eu era criança, isso que me veio ao coração, e eu meditei, e eu falei, eu vou falar um pouco sobre isso. Porque as denominações não falam. Fala de espírito, espírito, mas que espírito? Porque a Bíblia fala de espírito, mas ela fala quando é o Espírito Santo e quando não é o Espírito Santo. Espírito, alma. Eu era criança, ainda meus 9 anos de idade, meu pai estava conversando com o senhor, e esse senhor dizendo assim, os Estados Unidos é um país super desenvolvido. Os Estados Unidos sempre foi, eu acredito que é o país mais desenvolvido do mundo em tecnologia, em tudo, é os Estados Unidos. Porque a PUC de São Paulo
ela divulgou uns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, aí, que o Brasil, para igualar com os Estados Unidos, leva 400 anos. Para igualar com a tecnologia, com a sabedoria, com a inteligência dos Estados Unidos. O Brasil está muito atrasado. Aí o nosso... Não, isso foi a própria PUC de São Paulo que divulgou isso daí. Fizeram uma pesquisa e viu o atrasamento do Brasil e viu os Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos funciona. A lei, o trânsito, como as coisas funcionam nos Estados Unidos. Então diz que eu ouvindo um homem falar para o meu pai, dizendo assim, olha, lá nos Estados Unidos, um grupo de cientistas quiseram saber por que o homem morre. Inconformado com a morte do homem, e eles disseram assim, por que o homem morre? Porque o espírito sai dele. Mas o que é o espírito? Espírito é espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é o que mantém a pessoa viva. Ah, sim. Então, é o espírito que sai do homem. Bom, pode deixar que nós vai dar um jeito. Aí eles que criaram uma bola grande de vidro e falaram lá no hospital, tem alguém aí preste a morrer? O médico diz, olha, aqui tem um homem que não passa de hoje. Hoje esse homem vai morrer. Não, dá ele aqui. Pegar este homem, levaram puseram dentro daquela bola de vidro e eles fecharam de uma forma bem fechada. Falaram, quero ver esse homem morrer. Quero ver esse espírito sair. Se é o espírito que sai, ele vai sair por onde? Não tem caminho, não tem lugar nenhum para ele sair. Aí diz que mais tarde voltar lá, o homem estava gelado. Aí o cientista falou, mas como esse espírito saiu? Aí eles quiseram estudar o espírito, mas não conseguiram. E ninguém consegue. Porque a própria palavra de Deus, Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não entende as coisas do espírito porque parece loucura. Matéria é matéria, espírito é espírito, não se mistura espírito com matéria, é como não mistura água com óleo, não se mistura. Você pode tentar misturar que não se mistura. Então não adianta, espírito é espírito. Matéria é matéria, a matéria acaba, ela se corrompe, ela se destrói, ela deixa de existir, mas o espírito permanece para sempre. Jesus disse a Nicodemo, quem era Nicodemo? Nicodemo era mestre em Israel. E ele veio ter com Jesus, e Jesus disse, Nicodemo, se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver. Ele não diz, olha ali no capítulo 3 de João. Ele diz, tu não pode entrar, não, tu não pode nem ver o reino de Deus. Ele disse assim, é necessário, Nicodemo, tu nascer da água e nascer do Espírito. E Nicodemo ficou, mas como? Nascer de novo? Eu tenho que voltar, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer. Você vê aonde estava a mentalidade de um mestre. Não era um qualquer. Não era um qualquer, como se diz hoje aí, se fala membro de banco, que esquenta banco. É um dos grandão. Mestre. Tu és mestre aonde? Jerusalém? Tu és mestre em Israel. Na nação toda. Nicodemo, quem nasce da carne é carne. É necessário nascer da água e do Espírito. Agora, deixa eu fazer aqui uma observação. Nascer da água, naquele tempo, o batismo de João ainda estava muito ativo. O batismo de João, porque Jesus ainda estava vivo. Porque alguém fala assim, mas o batismo, deve algum da graça pode ouvir a mensagem, pode dizer assim, irmão Nilson, mas
Nós não fomos batizados no batismo de Cristo na cruz, mas Jesus ainda não tinha morrido. E o batismo da cruz foi para após a morte de Jesus. Batismo de João estava ainda em vigor. Então Jesus diz, é necessário passar pela água, porque quem era batizado naquele tempo não era a Síria, não era a Jordânia, não era ali os gregos, não era o Egito que vinha ter com João, era somente os judeus. Era somente para os judeus, para cumprir a lei. Então Jesus diz, é necessário tu nascer da água. Ele tinha que passar pela água, que era um ritual judaico. E depois receber o Espírito. Você tinha que ter essas duas, água e o Espírito. Agora, depois da morte de Jesus, os discípulos continuaram batizando, mas que já não valia mais nada. Eles continuaram naquele mesmo ritmo, batizando. Mas Paulo não batizou. Porque Paulo diz, parece que no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, que existe um só batismo. Qual o batismo? Romanos 6, do versículo 3 ao 6, ele diz que nós fomos batizados na morte de Cristo, na cruz de Cristo. O velho homem morreu na cruz junto com Cristo. Então ali nós somos novas criaturas. Os gentios passou a ser nova criatura a partir da morte de Cristo. Bem, então Nicodemo não entendeu. Quem nasce da carne é carne, necessário nascer da água e do Espírito. Ele não entendeu o que é nascer do Espírito. O Espírito é algo que procede da onde? Do alto. Então, o título da mensagem é de onde vem o Espírito e a alma do homem. Muitos, vocês sabem que Adão foi feito alma vivente. Deus criou Adão e Deus soprou nas narinas de Adão e deu fôlego de vida. Adão não tinha espírito. Adão tinha o fôlego de vida. E olhamos para os animais. Os animais têm alma. A alma é a vida. A alma é o que governa o corpo. Porque o homem, sem a alma, ele nada pode fazer. O que é a alma? A alma está aqui dentro, é o raciocínio do homem, da mulher. Quando um homem perde a mente, por exemplo, aquela doença que hoje está sendo quase, que a gente tem visto muito aí, Alzheimer, você vê que a pessoa está viva, mas praticamente está morto. A pessoa não sabe a hora de tomar banho, a hora de dormir, a hora de comer, a pessoa não pode sair, a pessoa não conhece ninguém, a pessoa não se veste, quer andar nu, a pessoa não sabe nada. A pessoa está ali flutuando. É um morto-vivo. Então ele está vivo, mas na verdade está morto. Então a mente é o que governa. Se a pessoa pode perder um braço, perder uma perna, perder isso, perder a visão, perder a audição, mas aqui a alma tem que estar. E a alma está trelada junto com o corpo. Por isso que ali em Eclesiástico, capítulo 12, e versículo 7, o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra. Então, eu não entendia. No início eu dizia, mas como? O corpo volta para a terra e vira terra. Por que o corpo volta para a terra e vira terra? E o espírito volta para Deus? E no dia da vinda, como é que vai ser? Jesus vai vir aqui e vai buscar que jeito? Que ele diz que todo mundo vai ter que ressuscitar. Vai ressuscitar como? Como vai ressuscitar? Porque se você olhar, acompanha comigo, todos os que ressuscitaram tinham seus corpos. Quando Elia ressuscitou o filho daquela viúva, lá de Salé, lá, o que aconteceu? O menino estava perfeito.
Ele chegou, orou pelo menino e ressuscitou. Quando Eliseu orou pelo filho da sunamita, estava lá na cama de Eliseu, Eliseu chegou, deitou sobre o menino, colocou suas mãos sobre as mãos do menino, seu rosto, seus olhos, nariz, boca sobre a boca do menino, e aqueceu o menino ressuscitou. Ali estava o corpo. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, o corpo estava perfeito, estava sendo levado para o sepulcro. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o corpo de Lázaro estava ali dentro. Quando ressuscitou a filha de Jairo, o corpo lá estava. Quando Pedro ressuscitou Doca estava ali na cama, morta. Pedro orou e chamou Doca por nome e ela sentou na cama. Quando Paulo orou por aquele jovem, no capítulo 20 de Atos, caiu do terceiro andar, caiu e morreu, Paulo foi lá e debruçou sobre ele e orou, ele levantou porque o corpo estava. Mas agora como? Se o corpo vira terra, como vai ressuscitar do quê? Vai formar um outro corpo, a terra formar um outro corpo? Isso não bate, isso não tem lógica. Então é isso que eu ficava pensando. Mas o que acontece? O que volta para Deus é o que veio de lá. Porque se o Espírito veio de Deus, ele tem que voltar. É como uma pessoa que tem uma casa. Essa pessoa viaja. Ela pode ficar meses fora, mas um dia ela vai voltar, porque a casa é dela. Ela vai voltar para o lugar dela. Agora, quem veio de Deus, um dia passa aqui 70, 80, 90, 100 anos. Deus dá um tempo determinado, como Jó, capítulo 14, versículo 5, quando nós nascemos, temos um tempo determinado aqui nessa terra. Não adianta e nem passa. Um dia, disse Jó. Deus dá aquele dia. Por isso que vocês veem que tem muitas vezes que acontece, a pessoa toma 10 tiros e continua vivo. Toma várias facadas, aí talvez numa briga, e não acontece nada. A pessoa vai lá, recupera. Bate o carro, arrebenta todo o carro, a pessoa leva só uns arranhão. Por quê? Porque Deus não permitiu. Porque o dia dele não chegou. Talvez as pessoas não entendem isso. Talvez uma pessoa com uma simples febre vai no médico, chega lá, apaga, acabou. Já vem a notícia. Já tem outro que chega lá, um médico desengana, fala, não passa de hoje. Eu tive uma sobrinha que já mandaram a preparar até o velório. Já pode avisar a funerária, e a menina hoje está lá com 30 e quase 40 anos. Ah, não. Então, meu irmão, a vida, ela pertence a Deus. E o Espírito, ele é de Deus, porque lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, Deus, ele é o Pai do Espírito. E a alma gera junto com o corpo. O corpo é gerado junto. Então, tem muita gente, por falta de conhecimento, que as igrejas não ensinam. Nenhuma igreja ensina o que é alma. A maior parte das igrejas fala de alma, mas você pergunta o que é alma. Como ontem eu perguntei o que é alma. A minha cunhada pensou, alma, acho que alma é igual ao espírito. Quer dizer, não entende. Por quê? Porque não é ensinado. Ninguém ensina. Eu falei, não, a alma é o que raciocina dentro de você. É o que faz você pensar, de você agir, de você querer, de você gostar, de você viajar, de você planejar, você ter saudade e tal. Tudo essas coisas é a alma. A alma, ela pega junto com o corpo. Agora tem muita gente que diz assim, não, mas quando você pega o versículo 12, 7 de Eclesiástico, o espírito volta a Deus e o corpo volta à terra. E aí? Que vai para o inferno? Que vai para o inferno é a alma. E o que é a alma? Você não sabe responder. A alma é a alma. A alma é a alma. Mas o que é a alma? Então a alma. Aí a pessoa fala assim, Eclesiástico. Aí você olha ali Eclesiástico, 9 também, capítulo 5, versículo 9, dá explicação. Mas
Se você olha para Ezequiel capítulo 18, versículo 4, fala que a alma do pai e a alma do filho é minha, a alma que peca, ela morre. Então, o corpo e a alma morrem junto. Mas o espírito, se ele é de Deus, como 8 de Romanos, versículo 9, se ele é de Deus, ele retorna para Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, fique em paz, não se preocupa com o que o povo diz. Se você está seguindo a graça, fica na graça, porque nós temos aí excelentes irmãos que pregam a verdadeira graça. Prega a graça, não foge da graça. Você pode olhar. Se você vê alguma pessoa falando coisa que não bate com este livro aqui, sai fora. Para de assistir. Fica olhando, porque eu falo, como diz aquele ditado, mata a cobra e mostro o pau, não mostra a cobra. Então eu falo com base dentro desse livro. A alma e o corpo gera aqui na terra, mas o espírito procede do alto. O espírito vem de Deus. Meu irmão e minha irmã, fique com esta palavra. Que a graça de Cristo continue resplandecendo sobre a vossa vida. Se você ainda não curtiu, curte e divulga esta mensagem. Graça e paz para todos. Bye, bye.